Boa noite a todos. Bem-vindos ao nosso estudo de hoje. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus. Agradecer, Pai, por esse momento de estudo, reflexão dessa doutrina maravilhosa que nos faz a cada dia cristão melhor. Agradecidos estamos, pedimos proteção para o nosso irmão Fabiano, que vai nos falar hoje sobre o item 2 do livro do nosso estudo de hoje. Obrigado, meu Deus, obrigado, Jesus, obrigado, amigos, e assim queremos dar por aberto o nosso estudo de hoje. Que assim seja. Então, pessoal, Deus proteja todos nós. Vamos lá, então, para a nossa aula. Eu vou projetar aqui devagarzinho, então, para nós, um momentinho. Capítulo 2, convivência saudável, tá correto? É isso? Perfeito. Pessoal, eu estava vendo que os capítulos deste livro, eles são um pouquinho mais extensos. A gente vai lendo, tá? Vamos lendo, se a gente conseguir ler todo. Se a gente não conseguir, tudo bem, a gente vai indo para as próximas aulas, né? O importante é que nós consigamos, assim, porque quando nós estamos lendo uma vez por semana, que a gente consiga manter a sequência do entendimento, tá? Porque tem que ter essa sequência, assim. Então, só para rememorar um pouquinho, né? A primeira parte, então, ele nos trouxe a introdução do que seria a obsessão, os trajetos das abordagens das escolas. No segundo, então, tiveram, no primeiro capítulo, na introdução, depois do primeiro capítulo, aí, então, o espírito, o doutor Ricardo, se eu não me engano, ele fez para nós uma palestra, né? E aí, nessa palestra, então, que vale um vídeo, assim, essa palestra, fez um panorama histórico da ciência e do estudo, como é que se foi conduzindo no pensamento humano, como é que foi se encaminhando essa questão do estudo do espírito com relação à ciência, por que se afasta, então, no período medieval, com aquela rusga, né, das perseguições. E aí, agora, então, nós entramos, isso é só para nós ter um panorama. Após a exposição, então, após a palestra, o Filomeno e a equipe encerraram, e vamos lá para o capítulo 2, isso? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou convidar alguém para ler para nós, eu vou convidar a Nadir. Pode ser, Nadir? O seu Mero, tínhamos uma lista de leitores ou não? Não, né? Era só da pressa, né? Tá sem som. Tinha leitores também, eu te passei uma lista, você lembra? Ah, tá. Não, mas é que aqui no meu computador não tem como. Não tem aí? Peraí, na conversa? Tenho. Tem a Cleonice, pode ser a Nadir, pode ser a Nadir, depois entra na escala, né? Tá, então tá. Daí da próxima, enquanto a Nadir vai lendo, depois eu baixo aqui, então, a escala. Vai baixando, porque eu leio aqui, tá? Eu leio tá bem? Aí assim, ó, Nadir. E para todos que forem ler, tá? Olha ali para a tela. Eu, às vezes, por exemplo, se eu tiver que subir, eu vou deixar marcadinho assim, ó, aonde a pessoa tem que dar sequência depois, tá? Porque eu tenho que fazer isso aqui, ó, tem que subir ela, entendeu? Sim. Aí, aonde tiver em azul é onde é para te seguir lendo, tá? Ok. Qualquer pessoa que for ler, tá bom? Então vamos lá, pode seguir para nós. Item 2, convivência saudável. Enquanto os presentes formavam diferentes grupos por afinidades vibratórias e de interesses pessoais, alguns aproximaram-se da diretora, a fim de saudar os seus membros, enquanto Petitinga e nós outros, igualmente acercamo-nos do venerável Dr. Bezerra, mantendo breve contato, logo aproximando-nos do querido psiquiatra baiano, a fim de parabenizá-lo pela brilhante palestra. A veneranda médium Dona Maria Modesto, que o acompanhava sorridente,
demonstrou grande contentamento com o nosso reencontro, mantendo agradável diálogo em torno do tema de alta relevância que for abordado. O médico gentil, por sua vez, conversava com o colega baiano, Dr. Juliano Moreira, e outros amigos, enquanto os quais um casal portador de aura cativante e enternecedora, que nos foi apresentado, desculpe, no momento, como trabalhadores espíritas de escola, que viveram em próspera cidade do interior do estado de São Paulo, e que se houveram dedicado à assistência psiquiátrica e desobsessiva aos irmãos atormentados, mental e espiritualmente, aos quais muito amavam. Graças a um grupo de casal abnegados, graças a um grupo de abnegados servidores de Jesus, ergueram, com o esforço de denodado trabalhador da doutrina espírita, que também se encontrava presente, o irmão Jacques Werner, um hospital psiquiátrico, atualmente com a designação de clínica psiquiátrica, de acordo com os novos padrões propostos para a saúde mental. Naquela oportunidade, o casal Antonelli, em face de novas programações que estavam em delineamento na clínica atual, necessitava de apoio seguro de amigos devotados na espiritualidade, a fim de ampliar o atendimento desobsessivo aos enfermos, especialmente às vítimas do alcoolismo e da drogadição, que enxameavam em entarrecedora estatística, especialmente por causa das recidivas. Convidado nominalmente o Dr. Inácio Ferreira para participar da organização do novo desafio, após alguma reflexão, anuiu generoso, informando que dispunha de alguns dias que poderiam ser aplicados nessa programação. Sorridente e jovial, convidou-nos a Petininga e a nós, convocando também o Dr. Juliano Moreira, com quem gostaria de conviver um pouco, a fim de aurir partes dos seus valiosos conhecimentos técnicos, para que também participássemos da empresa em delineamento. O júbilo foi geral. Todos nos entreolhamos e, depois de alguma análise, na qual cada um examinou a sua agenda de deveres, combinou-se que se manteria uma reunião inicial com o administrador espiritual da clínica, logo que lhe fosse possível atender-nos, após o que seriam tomadas as providências compatíveis com o tempo necessário para o atendimento à solicitação. E compreensível que se entenda que o improviso é sempre gerador de muitos insucessos. Os espíritos responsáveis são muito cautelosos e conhecedores das leis que regem a vida. Sempre têm o cuidado de agir com equilíbrio e reflexão, considerando os impositivos estabelecidos pela ordem que vige para os padrões da época. Graças às inesquecíveis reuniões de tipologia, deu prosseguimento gentil que eram realizadas na residência da família Antonelli e, mais tarde, no grupo espírita local. Os idealistas sentíamos-nos encorajados para os enfrentamentos naturais, culminando na materialização do acalentado sonho que fora delineado na erradicidade, muito antes da reencarnação da nossa família espiritual. Só um adendozinho, Nadir. Tipologia é as pancadas, tá bom, gente? Como era no tempo do Kardec, né?
E faz tempo, né? Esses espíritos aqui já são espíritos bem antigos, assim. Mas pode seguir mais um pouquinho, depois eu convido a outra pessoa, né? Assim, O hospital esse que eles estão falando, esse hospital psiquiátrico, era em São Paulo? Na Bahia. Sede, uma sede? Não, é lá na Bahia. Esses aí moravam em São Paulo. Sim, esse casal, né? Isso. Tá. Não é. Na cidade de Lins, né? Que é o hospital do Dr. É. Inácio Ferreira, em É Lins. que, Parece isso. que é Hospital Esperança, é esse o nome? Tem um hospital, eu não sei se ele ainda é, mas se é o que ele vai citar aqui, mas o da Bahia é o Esperança, que é citado daí no livro Ah, tá. Tormentos da Obsessão. Isso. Tá, tô confundindo então. Obrigada. Não, mas ele pode estar citando em vários livros também, né? Pode ser? Ah, obrigada. Ah, posso seguir? A senhora Antonelli, portadora da faculdade de ectoplasmia ou efeitos físicos, tornara-se dócil instrumento dos nobres mensageiros espirituais para as comunicações momentosas que constituíam alento e força, para que fosse conseguida a meta ambicionada. Afável e meiga, fora mãe devotada e esposa carinhosa, amiga gentil e extremamente caridosa, consciente das suas responsabilidades na condição de médium dos espíritos. Todo o tempo de que dispunha, sabia aplicá-lo ao serviço do bem, tornando-se verdadeiro exemplo de medianeira espírita, humilde e responsável, cativando a simpatia e o afeto de todos quantos dela se acercavam. Quando fez uma pausa, porque participando emocionalmente da sua narrativa, acompanhei-lhe a jubilosa evocação. Nele reconheci um servidor de Jesus, que também deixara na terra pegadas luminosas, na feliz condição de verdadeiro trabalhador do Espiritismo. Observei nesse interim que a referida senhora conversava animadamente com Dona Maria Modesto sobre os escolhos, a prática da mediunidade e as nobres médium, recordando-se daqueles dias heróicos. Agradeciam a Deus a bênção de que haviam sido objeto, especialmente por se haverem desincumbido a contento em relação ao ministério que lhes fora confiado. Sem nenhuma censura da nossa parte, comparei-as, mesmo sem o desejar, com a precipitação de alguns médiuns inexperientes da atualidade, que se encontram à capa da louva-minhas e de glórias enganosas mediante o exercício da faculdade de que se fazem instrumento, realizando verdadeiro campeonato de exibicionismo, distantes da seriedade e da responsabilidade que deveriam ter primazia na sua conduta. A reflexão fez-me recordar uma frase atribuída a Santo Eusébio de Cesareia, aliás, grande admirador de Constantino, que veio o cristianismo popularizar-se e começar a perder a grandeza moral derivada dos sacrifícios dos seus mártires, exclamou: enquanto experimentávamos as perseguições mais cruentas, éramos muito mais fiéis a Jesus. pois então, só para nós fazer uma reflexão, né? Aqui, qual um dos maiores o escolho, né? A maior dificuldade do médium é a vaidade e o orgulho, né? Então, ele tá fazendo uma reflexão, né, Nadir? É isso? Sim.
E isso eu estava lendo e lembrando, mesmo nas casas espíritas, né, existe isso aí muito, essa vaidade, né? Então, a gente tem que ter um cuidado muito grande nisso É aí. que quem são os cristãos do passado se não somos nós mesmos? Né? Em algum Exatamente. dado momento a gente viveu lá. Agora, se a gente viveu o cristianismo, é uma coisa, né? Alguns viveram. E aí ele cita aqui o Constantino, que é aquele o imperador, né? Que declama então lá o cristianismo como religião oficial, né? Mas aí ele está fazendo uma reflexão que a gente era muito mais fiéis quando tinha as dificuldades, né? Porque os cristãos parece que vai esfriando um pouco, assim, a gente vai perdendo o endereço quando a dor não começa a ser assim não vista da forma como correta, né? Ninguém tem que ser sadomasoquista através da dor, não é nesse sentido. Mas aqui se foge muito dessa questão, porque as pessoas perderam esse endereço da simplicidade, da humildade, almejam o cargo, entendendo que muitas vezes tem a ver o cargo com a elevação espiritual, e isso é uma ilusão do médium, não tem nada a ver. Bezerra de Menezes vai dizer que não são coisas e nem lugares que nos definem, mas sim a postura nossa. Humildade, diz Bezerra, é uma postura, aonde tu estiver. E daí, então, eu vou agradecer a Nadir e eu vou pedir para alguém ler para nós. Deixa eu ver aqui que o Homero me mandou a lista, eu acabei de olhar, é a Simone Beretta. Simone Beretta, você se encontra por aí? Eu acho que a Simone não está. Tá bem, então. Deixa eu ver quem é a segunda da lista aqui, a Dona Rosa. Pode ler, amiga? Sim, Daí daquele esqueminha assim, ó. Não é uma coisa correndo, mas não é uma coisa muito lenta. muito lindo. Tá? É É, aquela. Vamos lá. de certo modo, com as honoráveis exceções à medida que a mediunidade passou a desfrutar de responsabilidade em face daqueles que por ela se sacrificaram, mantendo-se dignos em relação ao mandato, começaram a surgir pessoas imaturas que, não encontrando ressonância no mundo dos prazeres para o exibicionismo que as caracteriza e, sendo portadoras de faculdades mediúnicas, utilizam-nas descuidadas para fins personalistas, para o comércio das vaidades levianamente indiferentes, a gravidade de que as mesmas se devem revestir, que é muito lamentável. Voltando à narração do devotado servidor, pude compreender-lhe os sentimentos de alegria ante as novas programações perfeitamente atuais em relação às conquistas das doutrinas psíquicas e da utilização das práticas espíritas, que, aliás, nunca foram esquecidas naquele manicômio. Demoraram ainda... Nosocômio. Tá? É o hospital. Manicômio, hospital. Nosocômio. Manicômio. É que manicômio é isso, nosocômio. Nosocômio, né? É o mesmo, né? Não, é hospital daí. É o hospital, é diferente? Isso, é uma forma mais bonita de chamar hospital. Ah, tá. Esse eu não sabia, isso aprendi. Demoramos-nos ainda por mais um pouco de tempo convivendo com os novos amigos afeiçoados ao trabalho na vinha do Senhor, após o que retornamos ao alojamento onde nos encontrávamos desde a véspera, a fim de aguardarmos as instruções do respeitável doutor Ignácio, que se encarregaria de estabelecer as diretrizes para a reunião com o mentor da clínica psiquiátrica, onde deveríamos
experienciar novos programas socorristas. Por que nos encontrássemos ditosos em fase da convivência com esses novos amigos, com o êxito da conferência do Dr. Ignácio, sentamo-nos à copa de frondosa árvores e, banhado pela suave claridade do luar, entretecemos considerações em torno dos distúrbios de conduta e transtornos psiquiátricos que tanto afligem a humanidade. José Petitinga, que fora contemporâneo do Dr. Juliano Moreira, mas que não o conhecera pessoalmente na Terra, não ocultava a satisfação de tê-lo conosco, como parte do nosso pequeno grupo de atividades. Como seria inevitável, reconhecendo o valor extraordinário desse revolucionário psiquiatra brasileiro, no atendimento aos alienados mentais, cuja assistência terrena fora assinalada por grandes conquistas em fase do brilhantismo da sua inteligência, demonstrou interesse em conhecer-lhe a visão em torno das problemáticas mentais na atualidade. Percebendo o desejo saudável do amigo, Dr. Juliano referiu-se ao conceito vigente sobre as doenças mentais no fim do século XIX e no começo do século XX. Salientou com muita naturalidade os enfrentamentos a que foi submetido, esclarecendo: Deus concedeu-me a honra de ser afrodescendente num período em que a discriminação racial era a conduta comum entre os cidadãos. Sim, ele está se referindo que ele era um homem negro, né? Negro, né? E ele nasce, então, nessa condição, no momento em que era muito forte o racismo. Aí, o que mais? Nada obstante, eu sentia nos refolhos da alma que me encontrava na Terra para algo de especial em razão do discernimento com que encarava os acontecimentos à minha volta. Muito cedo, adentrei-me na Faculdade de Medicina da Bahia, em Salvador, com menos de 15 anos de idade, conforme era possível na época, doutorando-me aos 22 janeiros. De imediato compreendi a aflição que dominava os enfermos, especialmente os portadores de alienação mental, e, em particular, os pobres, os negros, os mulatos, os mestiços, que eram considerados como reboltalhos humanos, e aos quais nenhuma ou quase nenhuma assistência especializada era concedida. Percebi com facilidade que entre os fatores endógenos e exógenos da loucura predominavam a hereditariedade, as enfermidades infecto-contagiosas, especialmente a sífilis, que me mereceu acurado estudo, permitindo-me publicar alguns trabalhos a esse respeito. Tá bom, minha amiga. Aqui, ó, só pra gente... Oi? Certo, então? Certinho. Só explicar alguma coisinha aqui para nós, daí a gente pode falar um pouquinho. 15 anos, hein? Pois é, eu achei ele tão novo para fazer medicina. Olha, com 15 anos, hoje a gurizada está saindo do ensino fundamental. Então, ó, aí ele, com muito esforço, muita galardia, né? Ele se preocupou, então, com pessoas que eram praticamente discriminadas. Aí ele cita aqui, né, para nós, os fatores que ele tinha muita precisidade, ele percebeu com muita facilidade que entre os fatores endógenos, olha só, endógenos de dentro, exógenos de fora. Então, da loucura, ela tinha uma predominância na hereditariedade, mas também tinha, por exemplo, nas doenças infecciosas, porque, por exemplo, a sífilis dava sérios problemas mentais também. Por exemplo, nós vamos pegar o Nietzsche entra em estado de loucura por causa da sífilis. E é um fator exógeno, é uma coisa que vem de fora, o traumatismo.
Então, assim, nós temos dois tipos de fatores de problemas mentais, aqueles que já vêm com a gente e aqueles que são adquiridos, entendeu? Então, nós podemos adquirir problemas mentais na nossa existência, por um traumatismo craniano, por uma doença, por um parasitismo. Então, esses são fatores exógenos que estão de fora. E tem aqueles que são de nascença, que daí já vem pela hereditariedade, as enfermidades. Daí tem a infectologia, que é o exógeno, no caso a sífilis, e que merece estudo, permitindo a publicação de alguns artigos a esse respeito, porque daí a sífilis, ela dava sérios problemas, assim como a tuberculose, né? Não existe só tuberculose no pulmão, né, gente? Existe tuberculose em toda parte do corpo, assim, que a gente pode imaginar. Ô, Fabiana, a sífilis passa quando a mulher está grávida, ela passa para o bebê? Passa. Daí, tratamentos diferentes, né? Se ela não cuida, dá sérios problemas. A criança pode nascer cega, pode desenvolver algumas doenças, né? Pode ter algumas, e pode até vir a óbito, né? Dependendo do grau assim, da situação. Aí vocês imaginem, né? Nessa época, vamos pegar aqui, uma época em que não existia cuidados básicos com relação à saúde sexual. Então, não existia preservativos, não existia o cuidado, né? Então, era feito a relação sexual sem nenhum cuidado. Então, ter doenças desse tipo era frequente se ter, né? Era muito frequente se ter. E alguma questão aqui, nós queria falar? Alguém quer levantar alguma questão? Por enquanto, ele está trazendo uma informação para nós, né? Eles ainda não entraram nos casos, eles vão entrar nos casos ali que nos interessam também, que é muito importante a gente analisar. Senão a gente segue mais um pouco. Daí, então, eu queria convidar a Virgínia, a dona Virgínia está aí? Estou, Fabiano. Tá bom, então, a senhora quer ler para nós? Claro. Então, vamos lá. Então, Obrigado, Rosa. eu acho que foi ali no Percebi, né? Agora, lá no entanto... Era, no entanto, o abandono a que se encontravam relegados os doentes nos manicômios, especialmente naquele em que eu trabalhava, na cidade de Salvador, denominado Hospício São João de Deus, o que mais me comovia, exigindo maior atenção a fim de minorar, pelo menos, a calamitosa situação. Tocado profundamente pelo problema que parecia insolúvel, travei verdadeira batalha com os responsáveis, clamando por algum tipo de respeito e de consideração pelos internados. Era natural que, na ocasião, a minha voz não encontrasse ressonância, o que de forma alguma desanimou-me. Nesse período, em razão do preconceito racial, eminente estudioso defendeu a tese de que a raça negra é inferior, ensejando-me uma batalha cultural muito desgastante, com o objetivo de eliminar essa terrível infâmia, demonstrando que a inferioridade existe sim, como defluência de falta de recursos sociais, econômicos, educacionais, reservados aos negros e aos seus descendentes miscigenados, que habitavam em verdadeiros guetos de miséria, vivendo em promiscuidade e abandono, distantes de qualquer apoio das autoridades administrativas e dos seus compatriotas. Certamente, com essa atitude, foi-me possível despertar a atenção de algumas pessoas sensatas e, trabalhando afanosamente, consegui sensibilizar alguns governantes e grande parte do povo para um exame de caráter mais humano em relação ao problema da loucura e das absurdas terapias então aplicadas. O narrador fez uma pausa para melhorar e concatenar as ideias no imenso arquipélago das recordações e, com simplicidade, explicou:
explicitou: transferindo-me para a cidade do Rio de Janeiro, dediquei-me ao atendimento dos pacientes mentais no Hospício Nacional de Alienados ou Hospital Dom Pedro II, podendo melhor estudar-lhes o comportamento, as reações afetivas, as ansiedades e incertezas, e o grave problema da falência mental. Participando de congressos nacionais e internacionais, procurei oferecer a contribuição das experiências de amor aos enfermos, da convivência fraternal, da compaixão e da assistência moral, escrevendo obras e publicações diversas que não deixaram de ter repercussão considerável para os padrões da época. O preconceito, no entanto, em relação ao mulato era tão expressivo que me recordo de um momento hilariante, quando convidado a participar de um congresso internacional de psiquiatria e, chegando ao local, o porteiro, muito gentilmente, barrou-me a entrada, por não ser factível a presença de um negro em evento de tal magnitude. Compreendendo-lhe os cuidados e a obediência à instrução que certamente lhe haviam sido apresentadas, expliquei-lhe que eu era e a condição em que me encontrava, apontando-lhe uma cadeira na sala, na qual eu me sentaria, a fim de presidir o congresso, o que muito o embaraçou, logo apresentando escusas. O afrodescendente, o mulato, o mestiço eram tidos como inferiores, e teses haviam sido levantadas no sentido de confrontá-lo sobre os aspectos antropológico, morfológico e mental. Porque houvesse predominância de pacientes com tuberculose e sífilis, resultado da situação da promiscuidade social, econômica e moral em que se encontravam, atribuíam-se-lhes a inferioridade, e não a esses fatores defluentes da miséria. Exatamente. Confesso. Então, só para nós fazendo um pouquinho de reflexão, aqui Sim. então ele confirma, né, essa questão de que o problema mental então era visto por este médico como um fator exógeno que vinha de fora, desenvolvido por doenças ligadas à sexualidade, que é no caso a sífilis, e a tuberculose, pela disposição pela insalubre, né, que as pessoas viviam, mas isso que ele está querendo provar, na verdade, isso só se tinha naquele ambiente que ele morava e que ele investigava, não por uma inferioridade racial, mas sim por um desleixo social, né, por uma despreocupação pública, né, política, pela miséria, como hoje acontece com qualquer pessoa, né, que vai viver nessas condições, não tem um saneamento básico, as pessoas vão adoecer, né? Mas como era difícil para ele, né? Imagina, ele era um gênio, né, gente? Porque com 15 anos ele já está na medicina. E para ele era uma prova, foi uma prova muito grande, não ser negro, não era isso a prova. A prova era ele enfrentar o momento racial. Né? Porque para Deus não importa a cor que nós somos, para Deus, mas ali naquele momento atual do Brasil, foi puxado, né? É isso, amigo. Posso continuar, Fabiana? Pode continuar. Uhum. Confesso que, de forma alguma, senti-me molestado ou indisposto com esse comportamento, que mais de uma vez acontecera em relação a mim, tanto no Brasil como no exterior. A divindade premiara-me com a ditosa oportunidade de aprender a conviver com os desafios pessoais e as injunções disso decorrentes, a fim de melhor entender a incompreensão que sempre acompanhava e ainda acompanha o paciente mental. Aqui, na verdade, ele coloca
para Deus, né? Mas na verdade é a humildade dele. Ele não se agasta com o fato, mas tu vê que ele é tão humilde, primeiro porque ele não se agasta, e depois ele não se diz que ele é humilde, porque por isso ele aceitou, não, ele coloca, foi Deus, mais um fator de uma grandeza espiritual, por isso ele está sendo citado nesse livro, está tendo a oportunidade de lá no mundo espiritual trabalhar com essa questão. Então aqui, vocês viram que há um paralelo contrário de uma pessoa humilde com lá os outros médios atormentados que querem poder, status, estrelismo, né? Diferente, vocês percebem? Então, ele mesmo assim, passando pelo processo, ele ainda encontra escusas, né? No sentido de que era possível viver aquilo, né? Não dava bola, coisa e tal, mas de certa forma isso é agressivo, né, gente? Não importa se a pessoa não viu, não. Se a pessoa, no caso dele aqui, ele deixou passar, mas é marcante assim para o espírito, porque a pessoa fica em sobressalto o tempo inteiro, né? Não sabe se vai, se já no Brasil já era assim, imagina fora, né? Mas se alguém quiser continuar, quiser apontar alguma questão, fica à vontade, senão a gente segue. Então, Maria Regiane quer fazer uma pergunta? Queria fazer uma colocação de uma psiquiatra brasileira que chamava Nice da Silveira, que foi a primeira psiquiatra que trouxe a pintura e a arte para dentro da arte da psiquiatria. Exato, eu conheço isso. É uma junguiana, né? E ela tem um filme dela. Sim, exatamente. É bem interessante da gente assistir. Uhum. Eu vou depois, com calma, pesquisar um pouquinho, que eu gostei muito da história dele, né, desse personagem aqui, então, que está trazendo para nós e dos outros, e depois eu vou fazer um quadrinho de fotos, assim, aí eu vou mandar para nós ter uma ideia dos rostos dessas pessoas, só para a gente conhecer um pouquinho eles, tá? Aí, ao longo, depois desta aula, eu mando para vocês. Até os livros aqui, quem sabe a gente olha, só para ver que livros que eles escreveram, para nós ter uma ideia, tá bom? Mas vamos lá. continuo. Isso, vamos lá. Podemos seguir. Felizmente, quando o anjo da morte convidou-me de retorno ao grande lar, a visão em torno dos problemas da loucura já era bem mais ampla e compassível. Através dos tempos, os recursos médicos tornaram-se mais humanos e as terapias dignificantes, enquanto os antigos e sombrios manicômios cediam lugar aos nosocômios, aos hospitais psiquiátricos, às clínicas de saúde mental e sucessivamente. Odiernamente, a situação é muito mais progressista, quando se insurgem homens e mulheres de escola para profligar contra os internamentos de pacientes que podem ser tratados em ambulatórios ou apenas passarem o dia na clínica, convivendo com a sociedade a que pertencem, livres da cruel discriminação que perdurou por tantos séculos. Vence, esbatendo as sombras da ignorância, e graças aos avanços das ciências psicológicas e psiquiátricas, amparadas pelas neurociências, chega-se, por fim, à conclusão de que não existem doenças, mas sim doentes. É o ser em si mesmo, o espírito, que traz os fatores predisponentes e preponderantes para as enfermidades, aliás, de todo e qualquer porte, não apenas as de natureza psicótica, em razão dos conflitos e desajustes que se permitiu em existências transatas. Felizmente, como contribuição valiosa, o Espiritismo dignificou o ser eterno,
nele, situando as causas das aflições de todo Jaias, nele também se encontrando os recursos preservadores da saúde, assim como da sua recuperação. Recordo-me, envergonhado, que na minha postura de psiquiatra, no passado, tornei-me um adversário do espiritismo e dos médiuns, considerando o primeiro como um dos fatores que desencadeiam a loucura e os segundos como nevropatas, generalizando-os e confundindo-os. Era o preconceito então vigente e a leviandade de opinar em torno do que nunca pudera investigar com a seriedade necessária em comportamento, portanto, anticientífico. Graças hoje ao imenso conhecimento em torno dos neurônios, da memória das células espelho, das células tronco, das grandiosas contribuições dos neurotransmissores, dos neuropeptídeos, que vêm facultando com segurança melhor entender-se o doente e a doença, trabalhando-se em favor do indivíduo como mente, corpo, e não mais através do conceito da antiga dicotomia cartesiana como corpo e mente, ou da unicista, somente como corpo. Novamente silenciou. Notava-se-lhe a emoção de contentamento, facultando-lhe continuar. A cada dia, mais amplo elenco de identificação dessas secreções neuronais faculta entender-se melhor o milagre da vida, especialmente a humana, avançando-se no rumo da medicina holística, da medicina quântica e da medicina espiritual. É claro que as conquistas encontram-se apenas no seu início, porquanto as avenidas da investigação a perlustrar são muito e imensas. Nada obstante haver-se chegado a estas conclusões modernas, já nos permite antever o dia em que o paciente mental, o portador de câncer, de AIDS, de sífilis, de tuberculose, de hanseníase, de disfunções cardiovasculares, da síndrome de Parkinson e do mal de Alzheimer, poderão respirar o oxigênio saudável da esperança, conscientes de que neles mesmos se encontram as causas geradoras das enfermidades, trabalhando-se e renovando-se a fim de reconquistarem a saúde. Anelo pelo ensejo de retornar ao corpo carnal em oportunidade vindoura, a fim de prosseguir contribuindo em favor dos espíritos Lucelda sofredores. Quer fazer uma pergunta, Lucelda? Sim. É que ela leu uma coisa aqui e eu me lembrei dessa outra aqui, ó. Essa parte que ele falou das memórias aqui, dos neurônios, memórias das células. Memórias das células é o perispírito que, enquanto está sendo ligado ao corpo físico, vai colocar, no caso, as memórias do que eu tenho que passar aqui por provações, é isso? Eu não entendi, ele falou que memórias do espelho, mas é memórias da célula, porque é a célula do corpo físico, né? E aí ele falou, essa memória é o que eu mesmo transmito para o corpo físico, as hereditariedades do que eu poderei ter por questões de doenças, até como falou ali, de loucuras. Sim. É que assim, peraí. É que tá voltando o teu som, vou ligar um pouquinho. Isso. O perispírito, ele é a forma, tá? O corpo é o bolo. Então, o que ele quis dizer é que, graças ao avanço da ciência, ele pôde vislumbrar no mundo espiritual o que hoje naquela época não tinha. Por exemplo, a neurociência, conhecer os neurônios,
as melhores sinapses, as conexões. Ele não tinha essa ideia assim tão forte como depois no mundo espiritual ele pôde ver, né? Mas olha só, corpo físico e perispírito, ambos são matérias e são do mesmo elemento em graus diferentes. Quando o espírito chega na Terra, ele precisa se revestir de algo para estar na Terra, como o homem que vai para a Lua tem que botar uma roupa. Então, ele retira dos elementos da Terra as substâncias e vai criar, então, o seu perispírito. De onde tira o seu perispírito? Perguntou Allan Kardec, né? Do globo onde irás habitar, respondeu. Então, ele vai tirar dos elementos deste globo, os elementos, os princípios materiais desse globo, aquilo que vai lhe revestir. Então, ele vai ter uma roupa, que é um perispírito. Essa roupa, o espírito vai transmitir as impressões que já estão nessa roupa e vai, então, formar um corpo. E aí ele vai ter, né, dentro do fator de hereditariedade, as predisposições, mas conforme o caminhar da sua existência, elas podem vir ou não, né? Agora, o que eu achei interessante foi assim, ó, é que ele falou da predisposição, né? Predisposição não significa que eu poderei ter tal coisa. Isso, e agora, quando ele falou aqui da AIDS, aqui, quando esse finalzinho que ela terminou de ler aqui, ó, a síndrome de Parkinson, Alzheimer, etc., aí ele fala aqui, ó, as causas geradoras da enfermidade trabalhando-se e renovando-se a fim de reconquistar a sua fé. Eu poderei ter a predisposição, mas dependendo da forma como eu vivo, eu poderei nem adquirir essa doença. Mas se eu adquirir, eu poderei também curar. É isso que eu entendi? Não, é que assim, ó, o que ele está dizendo é que a partir do momento que houver um entendimento sobre que parte de nós mesmos a mudança, nós não vamos atrair essas doenças, porque o HIV não é uma predisposição, é uma doença adquirida, está de fora. Predisposição são Alzheimer. Alzheimer não se pega, né, gente? Então, câncer não se pega. Sim, mas então, é isso que eu falei, o Alzheimer que ele falou aqui, a Parkinson, essas doenças, eu não entendi porque essas doenças na medicina não tem cura, né? Não, elas assim, não é que elas não têm cura, elas têm atenuantes. Só que vocês têm uma ideia, a AIDS hoje já está praticamente curada, gente. Uma pessoa hoje com HIV, ela já pode ter uma vida normal sexual, se ela fizer o tratamento. Se ela tiver um tratamento, olha bem que interessante, se ela fizer um tratamento correto, e eu sempre que eu fiz um trabalho nessa linha, e ela tiver com a sua viral, que é chamado de indetectável, né, pelo período, ela pode ter até filhos já, naturalmente. Só que, claro, ela não, e ela nem transmite mais o HIV. Isso já é provado cientificamente, já está assim, provadíssimo. Então, é que o mundo de regeneração é o mundo dos espíritos regenerados. Então, a ciência desse novo mundo é a ciência que atenua as doenças, porque vai haver doenças no mundo de regeneração, só que não mais as pungentes das dores, como tinha na expiação. Então, agora, no mundo regenerado, quando vira a doença, a ciência ataca e não vai sofrer tanto, porque o mundo de regeneração é o mundo de transição entre o mundo de expiação e o mundo feliz, está lá no Evangelho. Ele é um mundo de transição. Nós estamos transitando para ir para um mundo feliz. Então, a ciência vai, neste mundo novo, ela vai atenuar tudo isso. Só que, para aqueles regenerados que estão se dando conta dessa transformação, como fator de que é dele o processo de cura, né? Então, é ele que tem que mudar, por exemplo, as suas posturas de desequilíbrios para que ele não atraia essas... dispare, aí vem a predisposição, né? Predisposto é poder desenvolver ou não. Entende? Mas isso depende do espírito. É sempre do espírito. Posso falar um pouquinho? Pode. Uma vez eu assisti uma palestra
num grupo espírita, aonde foi relatado que uma pessoa, uma mulher, teria câncer de pele. Mas como ela foi uma pessoa extremamente espiritualizada, bondosa, caridosa, enfim, ela teve a doença de pele, mas não um câncer, e sim uma simples alergia de pele. Ou seja, ela teve a aprovação dela, né, redimiu, não sei qual é o termo que eu usaria, mas pelo comportamento dela na Terra, o câncer de pele não passou de uma alergia de pele. Exatamente. O que acontece assim, né, gente? Eu estou doente. Eu preciso tomar um antibiótico. Eu só tomo antibiótico porque eu estou doente. Tá, mas eu não vou ficar doente de novo. Eu não vou mais ficar doente porque eu vou me precaver. Eu vou me cuidar. Então, se eu vou me cuidar, por que eu tenho que tomar antibiótico? Vocês perceberam? É mais ou menos essa ideia. Se eu moralmente estou fazendo um esforço para me melhorar, é porque eu estou querendo sair do estado de loucura espiritual. Então, eu não vou despertar em mim fatores endógenos que está dentro para atender os que estão de fora. No livro Psicologia da Gratidão, a Joana fala sobre isso. Que o espírita, se soubesse que o caminho da espiritualidade que é dado a ele, porque através do espiritismo, né? Nós aqui estamos pelo espiritismo, outras pessoas estão por outras linhas de fé. Aí vem o que a Lucelda está dizendo, ele vem anular fatores de predisposição que iriam fazer despertar para chamar ele para a espiritualidade. Mas como ele despertou antes, aquilo fica lá, ó, entendeu? Apagadinho, assim. Vocês percebem? E aí, nesse caso, acontece também o que a nossa amiga Maria do Carvalho está dizendo. A coisa era para ser gigante, mas daí eu me dei conta, então não precisa ser tanto. Nós podemos abafar um pouquinho, porque o objetivo é educar. A pessoa já está se educando, por que ela vai ter o processo de doença tão grave? Por quê? Se Deus não é punição, Deus é amor, né? Educação, né? Então, isso acontece muito, vai perder a mão inteira, perde um dedo. Porque o fator de perder a mão era para aprender algo, mas eu me antecipei, eu estou me disposto a aprender. Então, por que eu vou ser punido por algo que era para me despertar? Que é a lei de amor e caridade. Né? E isso, o que nós achamos mais? O que vocês acham? Eu acho muito perigoso quando a gente eu acho muito perigoso quando a gente diz assim, talvez eu esteja errada, tá? Sim. Perigoso quando a gente diz assim, quando nós somos espiritualizados e temos fé, somos espíritas, mas dizer qualquer religião que a gente professa, né, não interessa, mas a nossa é espírita, não somos merecedores de ficar doente. Então, a gente olha, por exemplo, o Chico. Chico teve vários problemas dele, né, físicos. E encarar a doença como punição realmente é um problema. E se a gente achar que a pessoa está doente é uma punição, também é um problema. E se a gente achar que só porque eu estou na casa espírita, sou espiritualizada, faço meditação, eu vou me frustrar se as doenças virem aparecerem para mim, sabe? Eu acho muito perigoso se a gente diz assim, eu sou espiritualizada, eu vivo na casa espírita, eu faço caridade e eu não pode surgir nenhuma doença em mim. Isso eu acho estranho, porque às vezes eu conheço pessoas que são tudo isso, né? Eu não estou dizendo Chico, até Divaldo sofreu bastante com a hérnia dele lá de disco, sei lá o que ele teve que fazer cirurgia, outros tantos que tiveram, né? Eu acho que é uma coisa muito individual, sabe? Tem aquela pessoa que vai conseguir a cura até nem precisar ser espiritualizada. Eu acho que é muito individual, uma coisa tão íntima que só entre a pessoa e Deus mesmo para entender isso.
Sim, mas aí a gente está falando de questões bem mais graves do que um problema mais corriqueiro. A Joana chama, por exemplo, como o problema assim que o Divaldo teve, e foi para o hospital fazer a cirurgia, ela chama de acidentes naturais de percurso, porque tu tem um corpo, então é natural que tu vai ficar enfermo. Nós estamos falando de coisas assim, digamos, mais sérias, mais graves mesmo, né? Que é o que ele vai citar aqui. Problemas sérios mentais, assim, por exemplo, Alzheimer é uma coisa séria, não é uma coisa assim que eu adquiri comendo tal coisa, ou fazendo aquilo ali, ou uma coisa bem mais séria, mais profunda, assim. É nessa linha, não na de baixo. Por exemplo, pegar uma pneumonia não é uma coisa de karma, isso aí faz parte do percurso, e ela chama de acidentes de percurso, acidente do caminho, que também podem ser evitados, né? Digamos assim, a dado momento. Se eu sei que não posso fazer tal coisa, vou ficar doente, a gente vai e faz. Ou se eu estou disposto a querer, não tenho o que fazer, vou ficar doente. Mas é mais profundo, né? Porque quando a gente cita, assim, são coisas quase que irreversíveis. E esses sim, esses são... Agora, realmente, não existe essa isenção assim que a gente acha que tem que ter só porque eu sou religioso. Mas o que a Joana diz é que se nós soubéssemos que por este caminho, o que ele nos oferece, nós poderíamos evitar muita coisa. É nesse sentido que ela diz. Nós evitaríamos muita coisa pelo fator da informação, né? E o que na medicina e na saúde vão chamar de prevenção. Né? Então, uma pessoa que vai hoje, uma pessoa que tem a prevenção em dia, né, dificilmente ela vai adquirir essas doenças mais graves, assim, porque ela já pega no início, né? E no mundo de regeneração, vai ser assim. A ciência do futuro vai conseguir detectar na sua nascente, porque o espírito não está mais ali espiando. Entende? Ele já não está mais no processo de expiação, ele está no processo regenerado. Portanto, ele não tem que viver mais a sua pungente assim no fator gigante. Então, agora, porque senão não terminaria. Então, aí não seria mais mundo de regeneração, continuaríamos. O mundo de expiação é o mundo em que tu vai viver a prova mesmo. O mundo de regeneração, não. O mundo de regeneração ele já é muito mais suave. Não vai haver, está no Evangelho, não haverá mais a pungente das doenças. Porque a ciência desse mundo vai ter o lenitivo rapidamente, para todos nós. Porque ele está transitando entre o mundo de expiação para o mundo feliz. Mas, assim, a gente vai lendo mais um pouco e depois a gente traz de volta, né, essa discussão para a gente. Agora é o Roberto, nosso amigo. Roberto, quer ler para nós, Roberto? Aqui na listinha que o seu Mero fez. Seu Mero está fazendo a sua vez aí, seu Mero. Anelo pelo ensejo de retornar ao corpo carnal em oportunidade vindoura, a fim de prosseguir contribuindo em favor dos espíritos sofredores, na condição de médico e de irmão, de forma a ajudá-los na aquisição da saúde fisiológica e psicológica, mas, sobretudo, espiritual, na qual estão as raízes dos padecimentos de toda a natureza. Prepara-me, portanto, nesses parâmetros espirituais abençoados, estudando e convivendo com nobres mestres da medicina do passado, que volverão ao planeta no futuro, a fim de equipar-me de recursos hábeis para o desempenho da tarefa em delineamento. Sorriu generoso e desculpou-se pelo entusiasmo. Eu me encontrava feliz em relação ao que acabara de ouvir, considerando que também me encontrava profundamente interessado na transformação moral para melhor, para quando me for permitido retornar ao corpo físico, oferecer igualmente a minha contribuição ao ministério desobsessivo que muito me fascina. Parecendo penetrar meu pensamento, o amigo Pititinga
solicitando escusas por ampliar as considerações, indagou a ilustre psiquiatra. E como o amigo vê as obsessões nessa paisagem das alienações mentais desde quando se encontrava desencarnado, como amplitude de observação em torno dessas patologias afligentes? O doutor Juliano Moreira não se fez de rogado, logo respondendo: não posso negar que um conforto moral esplêndido me tomou de todo, quando após desencarnar pude constatar interferência dos espíritos no comportamento humano, esclarecendo-me profundidade as questões pertinentes às personalidades múltiplas, a esquizofrenia, o autismo, a idiotia e a tantos outros transtornos mentais e de humor. Embora não me professasse nenhum culto religioso específico, enquanto no corpo físico, um sentimento de respeito ao Criador e à vida sempre esteve presente no meu mundo interior. A semelhança de Albert Einstein, a quem tive a honra de receber e assessorar em 1925, quando da sua visita ao Brasil, e me encontrava presidindo a Academia de Ciências. Eu sentia que a ciência, para ser completa, não pode prescindir da religião, tanto quanto esta não pode desempenhar o seu papel com sabedoria e plenitude sem a cooperação daquela. Entretanto, ignorava completamente as parasitoses de natureza espiritual, apesar do convívio com um grande número delas. Não desconhecia as experiências de Charcot, utilizando-se da hipnose nas suas célebres aulas de Salpêtrière, em Paris, nem as de Babinski, quando ambos se defrontaram em fenômenos paranormais, que não se interessaram em aprofundar, mas seguiram vinculado aos contributos dos eminentes psiquiatras da época, totalmente materialistas. Igualmente houvera ampliado os meus conhecimentos psiquiátricos com eminentes mestres, entre os quais Leiden, Richard von Krafft-Ebing, Joly, Nagli, observando as teses materialistas em que se apoiava. Nas minhas reflexões, por mais que tentasse, não podia compreender o caos, gerando a ordem e o nada produzindo tudo, embora afiliado ao materialismo mecanista. No entanto, rejeitava a tese do conceito bíblico sobre a criação, conforme a Gênesis, na sua formulação literal, em que o universo fora arrancado das trevas predominantes e das águas, o que já significavam efeitos de alto persistente. Estudando o cérebro humano, sempre me fascinava com seus hemisférios separados pelo corpo caloso e as inextricáveis circunconvoluções onde se encontravam fixados os sentimentos, a memória, os movimentos, a consciência, o discernimento, todo o mecanismo acionador do organismo, da emoção e da mente, invisíveis a olho nu e até mesmo aos microscópios de então. Compreendendo um pouco as neurocomunicações, não podia aceitar que fossem apenas o resultado de um fluxo e de um impulso momentâneo, tudo harmonizando e alcançando um patamar de extraordinária perfeição. Assim, pois, raciocinando, atinha-me aos conceitos do transformismo com os do evolucionismo, que me pareciam mais compatíveis com a lógica e de fácil demonstração através dos estudos dos fósseis. A obra de Charles Darwin e as suas investigações fascinaram-me, como ocorreu a quase todos que lhe tomaram conhecimento. Nada obstante, nascido e criado na cidade do Salvador, onde
proliferavam os cultos africanistas, confesso que os fenômenos do animismo religioso chamavam-me a atenção, especialmente na prática dos cultos e rituais propiciatórios à saúde, realizados por seus aficionados. É claro que, analisando-os, chegava sempre à conclusão de serem frutos da autossugestão, da crendice numa função placebo. Entretanto, os transes profundos que tive a ocasião de observar fugiam completamente a esses conceitos, em particular quando os sensitivos assumiam personalidades estranhas, com total modificação fisiológica, psicológica, avançada percepção extrasensorial, ingestão de substâncias alcoólicas em exagero, alimentação inadequada, sem qualquer prejuízo orgânico, quando de retorno à consciência objetiva. Estancando a narração para melhor coordenar o pensamento, deu continuidade. Muitas vezes, pessoas enfeitiçadas conforme o jargão popular, que se encontravam em alienação mental, assumiam personificações vampirescas, lupinas em processos de zoantropia, que me deixavam aturdido. Alguns pacientes... Só para a gente pegar alguns pontos, né? Ele fala, muitas vezes, pessoas afeiçoadas conforme o jargão popular que se encontravam em alienação mental, eles assumiam a personificação de lupina, tá? É uma forma de animais tipo cães, assim, lupino tem a ver com isso. Tipo lobo, né? Lobo, né? Isso, exatamente, como um lobisomem, assim, aquela coisa do que ele fala do jargão popular. E zoantropia é aquela questão que tem a ver com postura animal, né? Não sei se... Mas só para Fabiano, gente... Uhum. Pode falar. Pode falar, não. Fabiano, eu inúmeras vezes tive a oportunidade de participar de trabalhos de Umbanda, onde existia consumo até significativo de álcool e tabaco. Hoje, eu posso quase que te garantir que 80% dessas sociedades estão, vamos dizer, eliminando por completo tanto o uso de um como de outro. Agora, vi também médiums trabalharem 3, 4 horas, ingerindo quantidade significativa de álcool, e quando eles saíam do transe, eles estavam completamente normais, numa quantidade que talvez uma pessoa não acostumada ao álcool poderia entrar até num estado de coma, e eles não sentiam absolutamente nada. E eu diversas vezes tive o cuidado de questioná-los, né? Porque ajudava a controlar o trabalho e vamos dizer, a condição física do médium era uma coisa que sempre me preocupava muito. Mas com o passar do tempo, e tu conheceu lá o meu irmão, ele aboliu completamente os trabalhos dele, tanto o álcool como o tabaco, né? Então, isso aí hoje está se modificando de forma considerável. E eu penso que para melhor. Exatamente. É porque daí há um interesse muito grande hoje do estudo, né? Das pessoas quererem mais informação, e aí vão agregando mais conhecimento com o avanço da tecnologia. Muitas pessoas passaram a conhecer outros pensamentos, e aí, sabe, tudo aquilo que é de informação que vai vindo vai melhorando, né? Aos poucos vai melhorando, vai tornando outras comunicações. Os espíritos também estão em processo de evolução, querem evoluir junto. Em qualquer lugar, tá? Em qualquer
religião, os espíritos também estão em processo de evolução conosco, né? De lá para cá e daqui para lá. E aqui não é à toa que ele está falando, né? Para nós aqui da sua dificuldade, ele, apesar de ter tido as dificuldades de relacionamento por ser um homem negro na Terra e ter passado por tudo, ele também reconhece que ele próprio também foi preconceituoso com relação ao pensamento das religiões, né, da sua época, atrelando que era um devaneio, que era uma coisa nossa, e que aquilo ali era completamente explicado, né, pela medicina e tudo mais. Então, Fabiano, uma coisa que nós temos mencionado aí seguidamente. Muitas vezes as pessoas discutem, e há pouco nós lemos isso aqui, sobre coisas que não têm conhecimento nenhum. Exato. Não se aproximam, né? Não pesquisam, não estudam. Uma das coisas interessantes é que isso é nosso, né? Muito nosso. A gente é sempre doutor em tudo, assim. A gente é sempre doutor em tudo. Eu sei tudo, eu domino tudo. E na filosofia tem um termo que vocês podem anotar, se quiserem pesquisar, chama-se epoché. Como se lê, é exatamente assim, como se escreve. Epoché, C-H-E acento. Epoché. E a expressão é epoquê. O que quer dizer isso? O Sócrates, que sempre foi um homem bastante prudente, por isso ele era sábio, ele só podia ser sábio, né? Porque ele dizia para Críton, quando Críton vinha com muito entusiasmo e trazia algo para ele sem muitas certezas, ele dizia assim: é necessário que tu faças a epoquê, ou epoqué. Aí o que é epoqué? Suspensão do juízo. Quando não conhece algo, suspenda o teu juízo. Entre outras palavras, a minha mãezinha, que era semi-analfabeta, ela dizia mais ou menos assim que nem Sócrates. Ela dizia para mim assim: meu filho, vocês me desculpem, eu vou falar aqui, tá? O burro passa por inteligente quando fica de boca fechada. Então, suspenda o teu juízo quando tu não souber, porque daí tu vai passar por inteligente. Então, fica quietinho. Então, é mais ou menos nessa questão aqui, né? Que a gente achar... E esse é um grande dilema da medicina, dos médicos. Achar que podem responder tudo. Então, achar assim, que tudo é respondível, assim, não, tem explicação para tudo. Não, não tem, não. Tem explicação, não a que ele quer dar. Nós não somos um aglomerado celular atômico e pronto. Nós somos mais do que isso, né? Mas aí, amigos, pode seguir para nós aí, Roberto. Então, se alguém quiser falar, daí levante a mão aí ou já segue falando, que a gente passa. Eu vou retroceder só um pouquinho. Muitas vezes pessoas enfeitiçadas, conforme o jargão popular, que se encontravam em alienação mental, assumiam personificações vampirescas, lupinas, em processo de zoantropia, que me deixavam aturdido. Alguns pacientes que se me afiguravam irrecuperáveis, em algumas raras ocasiões, retornavam à lucidez, enquanto seus familiares me informavam estar trabalhando em seu benefício, em terreiros especialmente dedicados à prática do bem. A verdade indiscutível é que, sobre o mesmo tratamento que antes não lograra qualquer benefício, de súbito refaziam-se. Aqui, só para ilustrar, eu já te falei, o meu irmão, ele teve 10 meses internado na Clínica Pinel. Ele tinha, na época, acho que 17 anos, mais ou menos. Eu entrei uma vez na Clínica Pinel e era um corredor
longo, e lá no fundo desse corredor passava outro, assim, na transversal. E ele passou levantando um médico, acho que era baixinho, mas acho que tinha uns 80 quilos. Ele manuseava aquele médico com as mãos assim, no alto, como se ele fosse um bombril. E a partir dali, ele começou a recuperação dele. E logo em seguida, eu acho que com 22 anos, eu não sei precisar, ele se que tu conversou lá, que nunca mais teve problema. Então, dentro da religião, e aqui está muito bem explicado, ele conseguiu a recuperação dele. Vamos dizer assim, é uma recuperação total? Não. Qual é o ponto de equilíbrio? A prática espiritual. Se dedicando como médium, como ele faz já há 54 anos, né? Trabalhando em benefício do seu semelhante. Né? Então, por exemplo, assim, eu tenho certeza, se ele parar aí 15, 20 dias, ele vai sentir alguma coisa. Então, o trabalho dele é contínuo, que mantém ele, né, mentalmente saudável, e a pessoa que tu conversou lá, que tu viu, né? Bom, mantive memoráveis diálogos com essas parasitoses espirituais, que me deixavam intrigado, sem que, no entanto, me houvesse aprofundado na investigação da sua realidade ou não. Confesso, porém, que não era totalmente refratário à crença da imortalidade da alma e suas manifestações, por incrível que pareça, em face da conduta materialista, embora, vez que outra, procurasse colher informações que me pudessem aclarar o assunto, nem sempre, porém, com um êxito anelado. Conheci algumas publicações do Dr. Afrânio Peixoto, César Zama, Nina Rodrigues. Esse último, eminente antropólogo, que se embrenharam na observação dos fenômenos referidos, mas todos eles como portadores de granítico materialismo, apresentavam conclusões pessimistas, sempre caracterizando e enquadrando toda a manifestação paranormal como de natureza patológica, seguindo as severas escolas europeias de negação da imortalidade. Eu terminava por anuir a tese que era acadêmica, satisfazendo-me quase totalmente. De certo modo, ainda permanece a mesma conceituação em torno dos fenômenos extrafísicos, na maioria dos círculos acadêmicos, em teimosa postura de negá-los. Como a explicação de transtorno mental ou comportamental parece ajustar-se às ideias pré-concebidas, com facilidade alguns investigadores, mesmo contestando a excelência dos resultados quando os pacientes recebem tratamento espiritual, preferem recorrer à explicação estabelecida, evitando mudança de conceituação e, por consequência, a revolução mental para o aprofundamento das questões desconhecidas e de maior alcance do ser imortal. Vivendo, repito, numa cidade caracterizada pela herança africanista e todo o seu culto animista, onde era e é comum a crença da interferência de seres de outra dimensão no comportamento humano, especialmente quando, defluente dos denominados trabalhos de magia negra, como todo o seu forte conteúdo, superstição e de sugestão, influenciando os pacientes mais sensíveis a tais ocorrências. De alguma forma, não poderia ficar à margem do comportamento sociológico da comunidade. Observando a possibilidade de existir em alguns pacientes a presença de forças estranhas aos compêndios de anatomofisiologia que me chamavam a atenção, facultei-me proceder a anotações especiais nos seus prontuários para análise mais cuidadosa oportunamente, o que, infelizmente,
não consegui realizar. A tuberculose, que me exauria o organismo desde alguns anos, arrancou-me do corpo antes que me pudesse aprofundar nos estudos dessa natureza com apenas 60 janeiros. Havendo estudado com muito cuidado a hereditariedade como fator endógeno da loucura e a sífilis como grande responsável por sua ocorrência, era inevitável que atribuísse a grande maioria dos casos a esses fatores, à época ainda não muito bem explicados. Ao mesmo tempo, percebi a influência pessoal junto à maioria dos alienados, particularmente os portadores dessas parasitoses, que se acalmavam com a minha presença e em breve contato verbal, afirmando quase todos o bem-estar que disso experimentavam. Noutra circunstância, alguns em crises alucinatórias incontestáveis referiam-se ao que diziam ser acompanhantes que me assessoravam e com os quais pareciam dialogar. A época era de intolerância e, portanto, as pesquisas nesse campo faziam-se reduzidas ou propositalmente objetivavam desmerecê-los, conforme também eu me conduzia. Calou-se momentaneamente e concluiu as considerações. Defrontando a imortalidade, de que não tinha notícias coerentes, enquanto no casulo orgânico, deslumbro-me agora com as infinitas possibilidades de compreensão da vida e dos fenômenos que a envolvem, tanto no que diz respeito aos transtornos neuróticos, psicóticos, desvios de conduta, anomalias e degenerâncias de vária ordem, como no tocante aos demais caracterizados pelos problemas morais, econômicos, sociais, de relacionamentos humanos. Sem essa compreensão essencial, tudo se reduz ao estúpido conceito do acaso, a ocorrência inexplicáveis que devem ser aceitas simplesmente porque assim sucede, agredindo a lógica e a razão. É isso aí, pessoal. A gente conseguiu, graças a Deus, terminar o capítulo. Uma questão aqui que ele vai trazer, né, ele desencarna, então, pela via da tuberculose, que é um fator exógeno de fora, a tuberculose que me exauria o organismo desde alguns anos. Depois é aqui estudado muito o fator de hereditariedade, fator endógeno da loucura. Então, loucura, por que é endógeno da loucura? Porque loucura não se adquire, né? Eu não pego loucura de alguém. Então, é endógeno porque é uma coisa que sai de dentro, né? E a sífilis como grande responsável pela sua ocorrência, porque a sífilis, então, é a chave que faz, né, dá o transtorno, porque mexe muito. Daí eu novamente cito Nietzsche, lá que ficou praticamente num hospício, numa casa, até morreu o filósofo, exatamente porque... Então aí vem os fatores sociais, exatamente porque não tem a preocupação com a questão da sexualidade da época, havia muita prostituição, então havia muitos homens que traíam as suas mulheres, iam por isso. Aqui nós estamos falando da época do André Luiz, quando ele cita ali que esteve ao encontro no Brasil com Einstein, foi justamente, tem uma foto até, o André Luiz estava presente nessa foto, juntamente ali, né, com não só o André Luiz, mas, se eu não me engano, tinha uma outra pessoa. É todo num período ali daquela época. O próprio André Luiz também, né, tá nesse rol aí desses espíritos que estão vivenciando todo esse processo aí de... Então, assim, vocês percebem que nós podemos legitimar as coisas sem saber, né? Então, às vezes nós estamos passando por alguns problemas e não nos damos conta que repetimos da mesma forma de outras maneiras. O caso dele, ele sofria o racismo, mas ao mesmo tempo ele era preconceituoso religioso, da religião, né? Então,
ele tinha algo muito bom, que era a humildade, né? Ele reconhecia isso, por isso ele vai relatar aqui para nós, né? E agora está louco que para reencarnar para poder dar um segmento melhor a tudo isso. Mas daí não é só assim que funciona, tá? É que aqui ele está no afã da emoção. Porque ao entrar na carne, o espírito, se ele não traz a bagagem, por isso que ele tem que construir bastante essa bagagem no mundo espiritual, ele chega aqui, ele mergulha no mundo físico e se perde de novo. Ele precisa ter já uma estrutura dentro dele que o faça reagir aos convites do mundo, porque senão ele volta. Então, por isso ele agora está então trabalhando com toda uma equipe espiritual, né, tentando rever tudo isso de novo através de uma ação, de um ato, através desses hospitais psiquiátricos, esses nosocômios espirituais, para tentar, porque isso vai encharcá-lo de informação que vai pesar na existência física para que ele tenha, vamos dizer assim, aquela consciência puxando ele, né? Vai puxar ele para aquela questão. Quando se ele se defrontar com questões de espiritualidade, ele vai ter uma consciência que vai o puxar, assim. E aí ele tem que alimentar cada vez mais isso no mundo espiritual. Né? Era uma época de intolerância, ele vai dizer ali, ó, no final, e, portanto, as pesquisas nesse campo faziam-se reduzidas ou, propositadamente, objetivavam desmerecer conforme tamanho eu me conduzia. Conforme também eu me conduzia, ele se deixava levar, né? Então a gente acaba ele está demonstrando aqui que a gente deixa se levar pelas coisas. Então é preciso ter uma estrutura feita dentro. Então, por isso nós que estamos aqui já, tá? Vocês, eu que estamos aqui, nós devemos agradecer, porque nós estamos no mundo físico e despertamos aqui a nossa consciência espiritual, sem precisar desencarnar. O que vocês acham? Isso é verdade. Uhum. Outra coisa, Fabiano, essa foto que tu disse que está o André Luiz, na verdade, não era o André Luiz, não era Carlos Chagas? Isso, é o Carlos Chagas, né? Eu digo André Luiz porque era o mesmo, né? Sim. Eu vou mostrar para vocês rapidinho, que tem um tempinho, peraí. É Einstein. É a foto que ele cita, a foto não, é o momento em que ele cita, eu vou tirar aqui a lâmina para nós, um momentinho. Ele está citando o Carlos Chagas, esse momento, porque ele deve estar aqui em um desses pensadores que eu vou mostrar agora aqui para vocês. Só um momentinho. Vamos lá, deixa eu achar aqui, tá. É que eu fiz um vídeo chamado André Luiz, o médico do futuro, daí tem eu uso essa, vamos ver aqui. Aqui, ó, vocês estão vendo? Eu vou clicar aqui, ó. E no canto aqui, ó, direito. Aqui, nessa esfera aqui, pintadinho de amarelo, é o André Luiz, tá? Mas na condição de Carlos Chagas. Aqui está o Einstein do lado, ó. É este momento aí que o livro está citando quando Einstein esteve no Brasil. Tá? E logo atrás aqui, ó, estão médicos também. Me chamou a atenção quando ele disse assim, ó, que fulano de tal, mas ele não quis citar, eu acho que ele estava fazendo referência ao Carlos Chagas, ao próprio André Luiz, me interessava pelo parasitismo, em especial pelo mal de Chagas, que é por isso ele é que o Carlos Chagas ele era para ganhar o prêmio Nobel, gente, de medicina, porque ele descreve desde da doença a todo o processo até a cura, né? Deixa eu ver se tem mais alguma imagem aqui para nós. Tem mais outra, ó.
Esse aqui é o Pititinga. Esse aqui, então, é o Pititinga, ao qual ele cita, esse senhor aqui meio aloirado, cabelo grisalho. O outro que ele estava citando é o doutor, que era de Porto Alegre, que teve aqui na Mergues, no Rio Grande do Sul, ele é bem reverenciado. Oi? Ivan Costa. Isso, Ivan Costa. Isso. O Ivan Costa. Esse aqui, ó. Esse de barbinha aqui do lado. Aí ele é citado no livro Transição Planetária. O Ivan Costa, doutor Ivan Costa. Ele é um dos médicos que atende aqui na Associação Médico Espírita do Rio Grande do Sul. Uhum. E ele citou ali, eu não tenho bem certeza, tá? Era de um outro espírito, que é o que fez as manipulações geneticamente auxiliou na manipulação do perispírito para que houvesse a reencarnação de espíritos de Alcione na Terra, que é o doutor... Fugiu, é do livro Transição Planetária. Mas, enfim, só para a gente poder não encerrar o nosso estudo e ver um pouquinho das imagens desses espíritos, né? Isso aí. Então, que horas nós temos? Deixa eu ver. 2 minutos passamos. Passo a palavra para o seu Homero. Então, pessoal, tudo certo? Tudo tranquilo? Ninguém tem pergunta? Então, vamos encerrar. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus e a Jesus, agradecer, Pai, por esse momento de aprendizado dessa doutrina maravilhosa que nos faz a cada dia cristãos melhores, entendendo a vida como ela é, entendendo a dificuldade dos nossos irmãos. Obrigado, meu Deus, por esse dia, por esta semana. Que possamos, na próxima semana, estarmos aqui um pouco melhor, entendendo a vida, Senhor, entendendo a dificuldade dos nossos irmãos. Agradecidos que estamos, Pai, com esta oportunidade de aprendizado, iremos encerrar o nosso estudo de hoje. Obrigado, meu Deus, obrigado, Jesus, obrigado, amigos, e que assim seja. Assim seja. Beijo no coração de Boa noite. Boa noite. Boa noite. Pessoal, boa noite. Fiquem com Deus. Boa noite. Boa noite. Boa noite Boa a todos. noite. Boa noite. Boa noite. Vai ter que tirar. Tem que encerrar.